Dando trechos de entrevistas realizadas no primeiro semestre de 96. A poesia é o nosso tema de hoje. Marcelo Dolabella, poeta, músico, professor e roteirista de vídeo, fala para nós sobre a poesia, o poeta e a circulação do poema. Num poema seu você diz: o poeta não busca obra, mas crise. Vive para espalhar fome e problema. Abre ao sol sua própria valise e mostra que nem sempre traz poema. Como é que você define a poesia, o papel do poeta? Bom, eu acho que a poesia, para definir poesia, o Paulo Leminski cunhou um termo, a palavra valise, que eu acho que eu defino bem, não só a poesia que eu faço, mas a poesia que esse final de século a gente está fazendo, que poesia é um inutensílio, é um utensílio inútil, que se você fizer e não fizer, ninguém vai sentir falta, ninguém vai precisar. E, por outro lado, por ser uma coisa tão inútil, é uma coisa que fundante de todas as artes, quer dizer, a poesia não tem uma função como poesia, mas ela tem uma função de estar o tempo todo alimentando o vídeo, cinema, dança, música, fotografia, ela alimenta tantas outras artes que ela não tem uma função própria hoje. A função dela é exatamente aquecer de inteligência as outras artes, né? Então, acho que é inútil porque ela está presente tanto em tantas artes que na hora que ela mostra a cara, ninguém precisa dela. Certo. E como é que você vê a circulação da poesia hoje, por exemplo, no Brasil? Eu acho que como poesia ela não circula, mas como poesia de segundo grau, a MPB e o rock tem talvez uma ótima poesia, uma grande poesia, circula muito eu acho principalmente em dois setores, a questão da produção de vídeo hoje, na produção de música, principalmente eu acho o pessoal do rock. Então, a poesia tem uma circulação muito grande, mas não como poesia que a gente conhece de papel, poesia para ser lida, mas é uma poesia para ser cantada, para ser vista, para ser encenada. E aí, quanto à poesia, quando a gente volta para dialogar com a poesia nos modos clássicos, parece que não precisa dela, porque ela está tanto em circulação que as pessoas já acham que ler poesia hoje é uma redundância em relação ao volume excessivo de poesia que a gente tem na mídia, rádio, televisão e tal. Celso Adolfo, músico, poeta, fala sobre o seu processo de criação e dá um exemplo com a composição Nós Dois. Agora vamos falar um pouquinho também do seu processo de composição. Não sei sair cantando sem contar você, música Nós Dois, que hoje é praticamente um clássico, tanto da poesia quanto da música, não mineira, mas agora brasileira, com a projeção merecida que você já tem. Antes de entrar no comentário, dá para você dar uma canja para nós e tocar? Com certeza. Vamos lá. Nós que nem sabemos quanto nos queremos, que nem sabemos tudo o que queremos, como é difícil o desejo de amar. Você que nunca soube quanto eu quis, que não me coube, não me viu raiz, nascendo, crescendo nos terrenos seus. Eu na janela olhando a lua, perguntando à lua onde você foi amar. E nós que nem soubemos nos querer de vez, estamos sós, laçados em dois nós, um que é meu beijo e o outro é o lábio seu. Não sei sair cantando sem
chegar você, que eu sei cantar, mas conto com você, que eu vou seguir, mas vou seguir você. Queria que assim, sabendo se a gente se quer, queria me rimar no seu colo, mulher, vencer a vida de onde ela vier, ganhar seu chegar no chegar meu, dar de mim um homem que é seu, ganhar seu chegar no chegar meu, dar de mim um homem que é seu. Maravilha. Acho que muita gente deve ter vontade de saber uma coisa. Como é que surgiu essa música? Que momento você estava? Estava apaixonado? Certo. Como é que... Olha, surgiu de um momento meu de reflexão exatamente sobre essa coisa de amor. Eu vivia naturalmente um momento forte de namoro, de paixão, aquilo tudo. O final do namoro me projetou imediatamente para essa reflexão. O que é o amor? Quando você está junto e separa, mas quer ficar junto. Você deseja uma pessoa, a pessoa não vem ao seu encontro. Você não deseja uma pessoa, ela quer ficar com você. Né? O desejo de amar é muito difícil, ele é complexo, né? Sem dúvida. Então, a partir do meu momento particular, é que eu parti para essa música. Na sacada da onde eu morava, do prédio onde eu morava, vendo uma lua de final de tarde, uma lua nova, né? Quando o céu por volta de 6 horas, assim, tem um contraste muito bonito do resto da luminosidade do sol com alguns astros que pintam no horizonte nesse horário. O planeta Vênus, normalmente, e uma lua nova em certo momento do ano. De frente desse cenário, pensando nessas coisas do amor, eu parti para fazer essa canção, que surgiu do meio, ela surgiu do meio, surgiu assim, eu na janela olhando a lua, eu na janela olhando a lua, exatamente assim, eu olhando assim, eu na janela olhando a lua, perguntando a lua, da sacada eu pulei a janela para o meu quarto e fiquei com um olho na lua e o outro no papel, né? Peguei o violão e a música saiu espontaneamente. Essa música nasceu com coisa aí de 15 minutos, 20 minutos. Não é normal isso acontecer, não. Muitas canções dão muito trabalho. Essa saiu... Pois é, isso que eu queria te perguntar. Você é muito de lua ou você senta e fala assim, eu vou escrever, vou fazer essa canção, eu vou planejar uma canção, ou ela vai te ocorrer olhando a lua? Olha, comigo a música, ela nasce mesmo da história da inspiração, uma coisa que mexe na sua emoção, que te chama a atenção, ela nasce daí, entendeu? Algumas saem com muita espontaneidade, a gente dá sorte dos versos aparecerem com facilidade, da melodia, do ritmo, tudo dessas coisas virem juntos, assim, sem muito trabalho, mas muitas canções são feitas com inspiração, mas pausadamente, pensadamente. Neste bloco do programa, reapresentaremos trechos das entrevistas com Tânia Diniz, Adão Ventura e Rodrigo Leste. Tânia Diniz, poeta e assessora cultural, fala para nós sobre a relação homem-mulher e sobre o valor do poeta. Há um conto seu, de ocasião, em que uma mulher entra no supermercado e vai
escolher nas prateleiras o homem ideal. No fim das contas, esta mulher em particular acaba escolhendo um poeta. Eu gostaria que você comentasse esse conto para nós. Bom, isso aqui, a ideia surgiu de uma conversa entre amigas sobre os maridos, namorados, etc. E a conclusão de que seria muito bom, porque você sabe, nessa busca do outro, né? A gente tem a vida inteira, a gente está sempre esperando mais do que consegue. Por questões de amadurecimento e tudo mais, até se chegar num nível talvez tranquilo, não sei se chega, bastante complicado. Então tem sempre uma reclamação ou outra. Aí a gente comentando, concluímos que seria ideal se a gente tivesse um lugar onde comprar o homem certo. Escolher cada característica adequada para cada uma e pronto. Então me veio a ideia, se tivesse um supermercado de homens, seria maravilhoso. A cada momento, hoje eu preciso de um assim, eu vou lá e busco. Amanhã eu quero outro, vou. Então comecei a escrever o texto, mas você sabe que também o texto, ele tem uma personalidade, sabe? Não adianta você querer só seguir uma meta, um objetivo. De repente ele te leva. Então o personagem, tudo te leva por um caminho que você não espera. E de repente eu cheguei num poeta. Foi uma coisa realmente completamente inesperada para mim. E por que o poeta? O poeta, eu acho que ele traduz toda a sensibilidade que a gente gostaria de ter sempre ao lado. Ok. E as mulheres entre si realmente se comportam como essas pessoas em supermercados, escolhendo uma buscando? Eu acho que não. Acho que na verdade não. Isso seria bom, mas é utópico, porque seria bom porque evitaria mil problemas, né? Mas a surpresa do encontro, aquela coisa misteriosa também, a química que rola no momento que bate um para o outro, né? Isso daí é inexplicável, não há como. Pode ser o pior bandido, bater uma paixão, como é que você vai fazer? É natural, não tem jeito. Conversamos com o poeta Adão Ventura sobre negritude e poesia. Agora, um crítico da sua obra, Adão Ventura, o ensaísta Silviano Santiago, ele observa essa sua insistência para que o preto assuma a alma negra, né? E num poema seu, eu até te pediria para ler para nós, é exatamente disso que trata. Eu te pergunto, como é que fica hoje essa ideologia da cordialidade, né? Ela está acabando? Você acha que os negros estão se tornando mais negros? O poema se chama Preto de Alma Branca, Ligeiras Conceituações. O preto de alma branca e o seu saco de capacho, o preto de alma branca e os seus culhões de cachorro, o preto de alma branca e a sua cor de camaleão, o preto de alma branca e o seu sujar na entrada, o preto de alma branca e o seu cagar na saída, o preto de alma branca e o seu sangue de barata cada vez mais distante do corpo da grande mãe África. Eu uso assim uma série de terminologias populares para montar o poema. É uma coisa curiosa. São discos populares que se ouve a cada momento, a todo momento, né? E aí eu consigo dar uma forma literária, uma forma poética, e resultou num poema forte até. Muito forte. Agora, o sentido da pergunta... Se você acredita que hoje o negro tem assumido de fato, a alma negra, quer dizer, não o negro assumindo a alma branca. Você acha que isso está acontecendo mais hoje com relação Isso é uma consequência natural de todo um trabalho que vem sendo desenvolvido pelas comunidades negras, né? O tempo é responsável por essa evolução. É claro que tem muita coisa ainda que precisa ser mudada, né? Mas a cabeça do negro está mais aberta do que nos anos 60, que a gente sofria muito com isso. Eu acho que também é problema da mídia, né? O mundo hoje é menor, né? Você fica sabendo o que está acontecendo em várias partes do mundo. E a comunidade negra aqui tem condição de receber um recado, a comunidade negra americana, do que está se fazendo lá. Então, hoje é até mais fácil trabalhar com esse tipo de coisa, né? Mas você acha que tem havido mais atividade nesse sentido? Quer dizer, é visível que há mais atividade nesse Isso sentido? começou praticamente em 88, no centenário da abolição da escravatura. Agora, o próprio governo hoje, o Fernando Henrique, ele tem obras sobre o problema racial. Ele tem um livro, até a defesa de tese dele, que
que ele analisa a presença da comunidade negra no Rio Grande do Sul, nos estados, sobretudo Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, eu acho que, quer dizer, não é a prioridade, evidentemente, do governo, esse tipo de coisa, mas ele tem consciência do problema, né? E é uma coisa também que vai evoluindo, os caminhos vão se abrindo de acordo com o trabalho que vem sendo feito, né? Que é feito. Rodrigo Leste, poeta, dramaturgo, ator e diretor teatral, mostra o seu trabalho sobre poesia e teatro. Lobos no Cio, você fez a adaptação, está levando ao teatro a experiência agora. Primeiro eu pediria você para mostrar um poema para nós do trabalho Lobos no Cio. Ó, eu vou falar um poema aqui que eu acho que ele sintetiza bem a ideia do livro e do espetáculo, porque o espetáculo, tanto o livro, né, que deu origem ao espetáculo, ele trata bem do afeto e do afeto nos dias de hoje. Eu tive verificando historicamente, assim, lendo, estudando um pouquinho, que existe uma coisa que é a chamada síndrome de fim de século. Todo fim de século tem uma carga, que isso é só visto posteriormente, muito forte. E eu sintetizei isso num poema que eu vou falar para vocês aqui, e que chama Fim de Século. E ele diz assim: o homem, com seu complexo danado de lobisomem, a mulher, com sua imperdível mania de Maria, trocam, mais do que nunca, porradas na porta do jardim zoológico. Ok, e como é que está sendo a reação do espectador, do público, a esse trabalho da poesia nos palcos? É legal isso, Elton, é uma coisa assim que quando as pessoas perguntam, comentam, eu acho que é um diferencial que existe no meu trabalho em relação a outros artistas, que eu consigo fazer na minha arte a síntese dessa trajetória de quem cria no ato de escrever, para quem cria no ato de encenar, de dirigir, e para quem interpreta como ator, que é o que eu venho a fazer. Então isso é muito legal, porque é muito perigoso, porque eu posso errar nos 3 estágios e fazer um negócio que seja um desastre. Mas eu tenho o prazer de acompanhar toda a trajetória da criação, né? Do ato de criar ao ato de levar isso ao espectador e, mais ainda, de sentir o feedback ali ao vivo no palco. Fantástico. Então isso é um barato, né? Porque eu trabalho muito então com a dimensão da poesia falada. Eu fiz o programa, o Rádio Poemas, no rádio, né? Que me deu também essa experiência de falar poesia no rádio. E tem essa coisa de fazer a poesia cênica mesmo, através desses espetáculos. E vem jogando muito o lado musical também dentro desses espetáculos. Quer dizer, abre para uma gama de alternativas e de experiências. E a poesia nasceu assim, né? Sendo cantada e acompanhada de música, né? Ela tem essa dimensão. Sim. Neste bloco do programa, reapresentaremos trechos das entrevistas com Masa de Palermo, Sérgio Peixoto, Guilherme Mansur e Domício Proença Filho. Masa de Palermo, poeta e jornalista, revela a sua dor de escrever e o seu esforço de ler. Mas o seu processo de criação, você falou que é terrível, que péssimo, dói. Fala para nós disso, porque o leitor lê esperando o prazer, quer dizer, o leitor lê no prazer. Né? Pois é. Se ele for esperar prazer e purpurina na minha poesia, ele está lascado. Eu não escrevo por prazer, eu próprio não tenho prazer de escrever. Eu acho que poesia é praga de mãe, entendeu? Então, assim, eu não gosto de escrever, nem sei se eu sei escrever. É minha forma de gritar, né? Estou viva, não quero morrer, não quero que ninguém morre, odeio a morte, né? Aquelas coisas. Eu acho que é essa forma. E a Masa Leitura, o que espera? A Masa Leitura. Masa Leitura espera tudo do livro. O livro é uma coisa A mesma questão fantástica. da sua avó te encomendou, espera a vida. Espera a vida do livro. É como a hóstia dominical, né? Que eu recebo todos os domingos. Então, espero muito. Espero e encontro. Encontro em Graciliano, encontro em Hemingway, encontro em Drummond, encontro em João Cabral de Melo Neto, porque eu sou bagunçada para ler. Eu não tenho um tipo de leitura assim,
uniforme, concatenada. Eu tanto gosto de gregos, como de goianos, como Coralina, troianos, entendeu? Nico Casanvafes, então eu misturo todo mundo. Mas você lê no prazer? Não, eu leio intensamente, chega a doer, porque eu sei o esforço que o autor fez para julgar a vida em cima do papel, e não é fácil. Então eu leio assim profundamente. É um prazer doloroso, tanto ler quanto escrever, sei lá. Sérgio Peixoto, poeta e professor de literatura, fala sobre inspiração e trabalho de construção na poesia. O seu trabalho de poeta é um trabalho que você sente mais a vocação da inspiração ou é o rigor da construção? Como é que você se vê dentro desse contexto? Eu acho que não há nada em termos de arte sem um rigor de construção. Mas também eu acho que não existe verdadeiramente arte se não existe o que se chama de inspiração, né? Uhum. A palavra inspiração já está um pouco carregada de conotações pejorativas, né? É fácil, indica uma certa facilidade. Uma passividade. Uma passividade. Mas eu acho que não é bem isso o significado de inspiração, né? Tanto não é que, através dos tempos, os nomes foram modificados, né? Musa, inspiração, modernamente com as teorias psicanalistas de Freud, você vai falar no inconsciente, numa linguagem que você deixa a razão de lado, né? E ela se constitui numa outra forma não passível de racionalismo. Então, a inspiração existe, queira o artista ou não, né? Ou ele espera por ela o tempo que ele quiser, ou ele a força a aparecer, né? É comum muitos escritores se sentarem, por exemplo, de 7 da manhã ao meio-dia, forçando essa coisa chamada inspiração a aparecer. Então, eu acho que não existe uma sem outra, né? Você não pode se dizer só inspirado se não há um rigor de construção. Mas eu também não acredito em nenhum artista, seja ele qual for, literatura, ou música, ou pintura, que diga que só existe o trabalho artesanal, né? Uhum. Se fosse isso, a técnica construiria grandes, por exemplo, pianistas. Nós sabemos que, por maior técnica que tenha um pianista, se não há um dado... Aí vem o termo inspiração, que eu não sei se é bem esse, né? Mas se não existe uma outra coisa além da técnica, é a técnica pura e, por si só, ela é fria. Ela não transmite aquilo que o autor pretendia, pelo menos, passar para o leitor ou para o ouvinte, no caso da música. Guilherme Mansur, poeta, tipógrafo, designer gráfico e editor, define a palavra como coisa, como objeto, e nos mostra a sua chuva de poesia. E para você a palavra tem uma coisa muito física, né? Você trabalha esse lado físico da palavra. É justamente porque eu sou tipógrafo, né? Uhum. Então eu tenho uma relação com a palavra como objeto. Eu vejo a palavra como objeto, inclusive eu vejo a palavra como na terceira dimensão. Eu vejo a palavra... eu pego todo dia na palavra, eu pego no objeto, no chumbo, no antimônio, naquela liga ali que forma a letra. Então eu tenho eu visualizo a palavra como um objeto. Uhum. O que de fato ela é, né? Na chuva de poesia, no projeto da poesia Volátil Volante, e essas imagens da chuva, para que o espectador possa entender do que é a chuva de poesia, nós pegamos umas imagens de um evento recente em Ouro Preto, e vamos chamar eles agora, vamos ver? Essa chuva de poesia é uma ideia minha que o prefeito, o escritor Ângelo Osvaldo, adotou para atender as pessoas de Ouro Preto com poesia. Então, o pessoal que gosta de poesia tem poesia de graça. E veja bem, são autores da procedência mais diversa possível, do século XVIII, XIX, cinema... Tem desde os poetas árcades, os inconfidentes, até os poetas contemporâneos. Para encerrar o programa de hoje, numa homenagem aos poetas inconfidentes de Ouro Preto, Domício Proença Filho nos apresenta um trecho do seu poema Oratório dos Inconfidentes. Seis bravos na madrugada escondida de Vila Rica. Dezembro o mês, 1788 o ano.
6 homens na casa da rua direita e os sonhos de libertação. A conjura adeja no ar de Minas. Os homens tecem planos costurados com a palavra dita. Não escrevem, que escrever é sempre um risco. O orazeiro da derrama choca os ovos da conjura. Há uma ideia de pátria pairando no ar de Minas e na cabeça dos homens. E uma bandeira abrigada nas salas da Inconfidência. Mas a força da conjura não consegue romper as paredes da mansão da rua direita para aninhar-se no espaço esperado por toda a gente. E ceifa-se o movimento. Na lâmina do corte, a traição. O traidor, Joaquim Silvério dos Reis. Por 400 dinheiros, uma bandeira apagada. Por 400 dinheiros, mais um fidalgo na corte, a fé, a honra traída, o hábito da ordem de Cristo e a palavra enxovalhada. Por 400 dinheiros, a amizade esquecida e a palavra empenhada. Por 400 dinheiros, preço da pátria adiada. 18 de abril de 1792. 9 os juízes. Presentes o vice-rei, a igreja por seus padres, a guarda fortemente armada. E os réus, frágeis, acorrentados. 18 horas de tensão e as palavras agudas e a sentença. A forca, a decapitação, o esquartejamento. De repente, a clemência. Todas as penas comutadas em banimento, menos uma, a de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. No pátio jaz o patíbulo e a corda. No ar, esponjas de fel. Nas esquinas do tempo, a cal e as cruzes de sangue, o sal à mão do carrasco. Abril, 1792, 21, o dia. Na escolta, os homens do vice-rei, a plateia, o povo e a cidade. Segue o alferes, alva a sua veste. A luz do sol, prelúdio da estação prestes a inaugurar-se. E o réu sobe. A mão rápida do verdugo cumpre a missão. A corda jungida ao pescoço forceja a morte. Os pés do carrasco sobre os ombros do mártir consumam o sacrifício. Um grito plantado em 1789. Um grito enforcado, mas sempre renascido e presente na essência da gente brasileira. Por trás das 7 cabeças, passadas as 7 portas, 7 colinas de prata, 4 palavras 70 vezes 7 proferidas, 7 sinos repicando no templo rude do tempo. Libertas quae sera tamen. Até a próxima semana, com certeza. Muito obrigado.